E a nossa última pergunta vai para Rossandro. Em relação à família, tenho dificuldades com meu pai, que é alcoólatra e fica agressivo. Como trabalhar o perdão, sendo que já faço todos os tipos de tratamentos? Qual sua opinião sobre isso? Bom, na verdade, a gente comumente fica vítima do evento. Meu pai é alcoólatra, por exemplo. Eu passei muitos anos da minha vida com esse discurso. Meu pai é alcoólatra. E por causa disso, aí tudo que dava errado, eu projetava nesse problema, né? E eu já tive a oportunidade de contar isso, né? Quando eu pedi minha esposa em casamento, a gente fez 10 anos ontem de casado, né? Ela me deu um ultimato. Ela disse que só casava comigo se eu perdoasse meu pai. E eu disse assim, mas ele já faleceu. Ela fez, tenha vergonha, você é espírita, ele continua existindo. E não por acaso eu sou amiga da vizinha dos seus irmãos do segundo casamento do seu pai. E foi uma coisa difícil, porque naquele momento para mim perdoar meu pai era ficar contra minha mãe, que eu sempre via como vítima dele, e eu entendia esse lado dela. 2, perder o meu bode expiatório, a quem eu culpava por tudo que dava errado. E quando eu fui resgatar meu pai, eu fui em busca das pessoas que gostavam dele, dos amigos, para entender a visão de outras pessoas e não de uma mulher magoada, né? Eu descobri que minha mãe não conhecia meu pai, minha mãe conhecia o ex-marido dela. E eu precisava conhecer o meu pai. E isso foi muito importante para mim, porque esse processo indicou perceber o que levou ele a beber, as dores e as dificuldades e as frustrações. E aprendi que existem muitas formas de amar. Mas uma das coisas mais impressionantes no amor dos pais com relação a gente é que eles sempre, de algum modo, estão nos amando. Inclusive, nesse caso, eu aprendi com ele e com a própria dor da vida dele o que eu não deveria fazer com a minha. O sacrifício dele, que com menos de 50 anos morreu por causa de consequências do álcool, foi uma forma de me dizer assim, meu filho, não venha por aqui. E a gente começa a perceber o amor em nuances diferentes, sob novos contornos, e o sentimento de gratidão toma conta da gente. Então você não pode querer mudar seu pai. A gente tem que, como diz o Evangelho, honrar. A honra é um dever que a gente tem pelo simples fato de estarmos aqui. Nós estamos aqui porque eles nos permitiram estar aqui. É claro que você pode perguntar, se eu amo meu pai como eu amo minha mãe, eu não tive tempo de nessa vida construir com ele os laços que eu construí com a minha mãe. Mas isso não quer dizer que eu não tenha para com ele amor e honra e respeito. E isso foi um divisor de águas na minha vida. Minha vida se divide de forma muito clara para quem convive comigo, se divide muito claramente a partir deste perdão. É como se tudo que tinha como projeto para mim, de Deus na minha vida, estivesse sendo impedido pela minha incapacidade de reconhecer o papel que meu pai tinha na minha vida, de entender o que ele tinha cumprido, de entender e aceitá-lo como ele era, e jamais ficar aí esperando um pai fantasioso. As muitas vezes que eu projetei nos outros um cuidado que não era mais tempo de ninguém fazer. Voltar para a vida, não mais como criança, como adulto. Naquela ideia que Sartre vai dizer, não se pergunte o que fizeram de você, mas o que você vai fazer com o que fizeram de você, né? E que Emmanuel, através de Chico, vai dizer, nós não podemos voltar ao passado para fazer um novo começo, mas podemos hoje iniciar um novo fim. A primeira coisa que a gente tem é aceita, que dói menos. Essa é a condição dada, esse é o pai que eu tenho. E o que é que eu posso fazer para não entrar numa depressão, como De Luca muito bem colocou, que é a tendência da gente afundar com quem está afundando, né? É assim, eu vou trabalhar aquilo que eu sei, né? Como a Deus estava dizendo, se o amor não resolve, e aí a gente pode acrescentar nessa vertente aqui, aquele amor silencioso.
Muita gente diz assim, quando não resolve é porque o dinheiro foi pouco, né? Não, quando não resolve é porque a prece foi pouca. É porque a entrega não foi pouca. Porque aí você chega assim e diz assim, este é o meu pai, mas ele tem um pai também que é Deus, que é pai meu e dele. E a esse pai nosso eu vou entregar diariamente o meu pai. Não com a pretensão de salvá-lo, porque eu sou filho, mas como alma eterna, rogando ao Pai que nos criou, que o proteja, que um dia esse processo consciencial que levou ao álcool seja rompido para que brote toda a potencialidade que tem. E certamente eu fico pensando, se você está aqui, se você é espírita e está buscando o Evangelho de Jesus, eu tenho certeza que parte disso se deve à educação que você recebeu dos seus pais. Parabéns para ele, que apesar do álcool, lhe trouxe aqui para conhecer Jesus.